Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Bate-Papo de Carreira. Olá pessoal, hoje estamos começando um novo quadro no Bate-Papo de Carreira. Eu trouxe aqui o professor Celso Pedroso. Ele já teve várias funções em sua profissão, desde ser professor na PUC já há mais de 36 anos, assim como ser consultor de empresas, ter trabalhado também em grandes multinacionais. Então eu gostaria hoje de dar as boas-vindas ao Celso, agradecer pela atenção dele, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre planejamento estratégico e etc. Celso, seja bem-vindo. Olá Gabriel, muito obrigado. Obrigado do convite de estar participando aqui do Bate-Papo de Carreira, é um grande prazer para mim. Celso, a primeira pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: qual a importância do planejamento financeiro nas empresas? Talvez a gente possa começar, Gabriel, falando da diferença de uma empresa que faz planejamento financeiro e outra que não faz. A grande diferença é o grau de risco que cada uma corre. Eu diria até o seguinte: aquela que não faz planejamento financeiro, ela corre perigo. E aquela que faz, ela assume riscos. São coisas bem diferentes. Planejamento financeiro não vai garantir o sucesso da empresa por si só em função do que acontece no ambiente de negócio. Mas ele é fundamental para minimizar os riscos e poder botar à frente seu objetivo, fazer cumprir a sua missão e a sua visão. Então, na verdade, a gente tem que ter um planejamento o melhor possível, porque se você não fizer, o mercado vai fazer um planejamento em cima de você. E aí as empresas vão querer a lucratividade em cima da sua que não tem um planejamento. Portanto, eu não recomendo ficar sem um nível de planejamento para ter os seus custos controlados, seus preços controlados e, em última instância, viabilização dos negócios da empresa. Outra pergunta, Celso. Qual que é a maior dificuldade que as empresas de grande porte, multinacionais, têm na hora de fazer o seu planejamento financeiro? E outra, e as de pequeno porte? As empresas de grande porte têm uma diferença de abordagem quando vão fazer planejamento em relação às pequenas. A de grande porte tem geralmente maior complexidade, normalmente tem um nível de informação dentro da empresa já mais estruturada, porém tem dificuldade de juntar as pessoas que têm necessidade de participar do planejamento financeiro dado o tamanho da organização. Complexidade, tipos de negócio, praças, portfólio de produtos. Então, geralmente a empresa maior vai ter um cuidado em não se perder no tempo para fazer o planejamento, estar com todas as pessoas pertinentes ao negócio para que saia um planejamento factível, um planejamento que vá ocorrer realmente, e saiba utilizar o nível de informações que ela já tem estruturada, que geralmente as outras menores não têm. A empresa de pequeno porte vai ter uma agilidade maior para fazer esse planejamento com menos pessoas, mas geralmente não tem uma base de dados tão estruturada como a empresa de grande porte. Então ela precisa se estruturar, deixar isso mais afinado e ter elementos mais formais, mais de números na mão e de informações mais concretas para fazer o seu planejamento. Tanto num caso como no outro, isso é possível fazer, mesmo se for uma empresa pequena, porque o nível de gerenciamento de informações hoje não é tão caro e uma empresa pequena hoje tem um grau de organização que pode se assemelhar a uma empresa maior. Na maioria das vezes isso não está feito ainda, então eu recomendo que as empresas de pequeno porte tenham esse cuidado, estruturar melhor as informações para depois sentar com menos gente e elaborar um ótimo planejamento financeiro. Legal, Celso. E quais são as etapas para se elaborar um planejamento financeiro de sucesso? Um planejamento financeiro pode ser resumido em 5 etapas, principais etapas. A primeira etapa é uma avaliação da onde que se quer chegar, tendo em vista o ambiente de negócio. Então, fazer realmente uma lista de objetivos e metas bem
realistas diante de um mercado, numa situação como está se configurando, que pode ser de crise, pode ser de uma tendência média ou pode ser de vento em popa, não importa. A segunda etapa é verificar quais são os pontos principais da área financeira que estão envolvidos para a obtenção do seu objetivo. Então, quanto você vai precisar de capital de giro, por exemplo? Quanto que você vai precisar de vendas, atividade de vendas? Quais os custos envolvidos, os preços envolvidos, despesas, impostos e também o quanto você vai destinar daquilo para um novo investimento, né? Renovação de máquinas, aquisição de máquinas, ampliação e etc. O terceiro momento é você fazer a descrição de tudo isso em demonstrativos financeiros, que são coisas que muita gente conhece, alguns talvez não, mas são balanço patrimonial projetado, a demonstração do resultado, ou seja, qual é o lucro a ser perseguido, levando em conta um nível de receita, custos e despesas e impostos. E também um desenho do fluxo de caixa, ou seja, quais vão ser as entradas de caixa previstas mês a mês, ao longo do tempo, ou às vezes até dia a dia. A quarta etapa seria o monitoramento, comparando o que está acontecendo na realidade em relação à sua projeção financeira. Então você vai fazendo análise item a item do que está discrepante. E aí em cima dessas diferenças você cria planos de ação e através dessa monitoração você vai criar ações para voltar a entrar no seu plano financeiro, que alguns chamam de PDCA, né? Que é a avaliação contínua, o gerenciamento contínuo da diferença entre o que você planejou e o que a realidade está sendo feita. Fazendo isso, você vai minimizar os seus riscos e jamais vai correr perigo. E agora a última pergunta, não muito fácil de ser respondida, mas como que você entende, Celso, que as empresas devem se preparar para passar por essa crise que o Brasil está vivendo? A gente fala muito em crise, mas planejar na época de crise não é muito diferente de planejar na época das vacas gordas. Quando você tem uma época de muita prosperidade, as pessoas podem se inflamar e fazer coisas que não deveriam. E jogar recursos, jogar dinheiro em projetos que não têm muita chance de vingar. Elas ficam iludidas e fazem investimentos em projetos que jamais vão se pagar. Portanto, planejar na crise ou planejar numa época em que não existe crise, a gente corre os mesmos riscos. A chave de um bom planejamento, em qualquer circunstância, sem ter medo, é conhecer o que está se fazendo, saber utilizar essas informações, criar planos consistentes e que tenham grandes chances de atingir os seus objetivos. Fora disso, é apenas medo. E o medo não leva a lugar nenhum. Celso, obrigado, viu, pela Valeu, atenção. foi um prazer, viu? Um abraço. Sucesso lá pro bate-papo de carreira. Valeu. Valeu.